Caras e caros estudantes, bem-vindos e bem-vindas ao segundo eixo intitulado As Contribuições de Paulo Freire para a Educação de Jovens e Adultos. Podemos afirmar que hoje todas as pessoas já ouviram falar sobre Paulo Freire, mas nem sempre reconhecendo sua grande contribuição para a educação e, em especial, para a educação de jovens e adultos. Mas quem foi Paulo Freire? Paulo Régulos Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 em Recife, Pernambuco. Com pouco mais de 20 anos, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Recife. Atuou por mais de 10 anos no SESI, em Pernambuco, no setor de Educação e Cultura, e participou do movimento de cultura popular do Recife, dedicando-se à alfabetização de adultos. Em 1962, em Angicos, Rio Grande do Norte, consegue fazer com que 300 pessoas sejam alfabetizadas em 45 dias. Em 63, Freire foi convidado pelo presidente João Goulart e pelo ministro da Educação, Paulo de Tarso Santos, para pensar um programa nacional de alfabetização. O Brasil vivia nesse período com os resultados desastrosos da campanha de educação de adolescentes e adultos. Em 1964, após o golpe militar, Freire foi preso, acusado de pregar o comunismo, de ser um subversivo internacional e um traidor de Cristo e do povo brasileiro. Permaneceu 16 anos no exílio e, nesse período, atuou em diferentes países, como Chile, Suíça, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Peru, Nicarágua, São Tomé e Príncipe, entre outros. Atuou assessorando projetos de alfabetização e de formação política em diferentes partes do mundo. Em 1980, após o processo de anistia, retorna ao Brasil. Na gestão de Luiz Erundina, assumiu a Secretaria de Educação de São Paulo e criou o MOVA, Movimento de Alfabetização em São Paulo. Qual a atualidade da pedagogia do oprimido, principal obra do Paulo Freire? O problema da humanização. Para Freire, a humanização e a desumanização dentro da história, num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. Entretanto, Freire ressalta, só a primeira nos parece ser o que chamamos de vocação dos homens e mulheres. Vocação negada, mas também afirmada na própria negação. Vocação negada na injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores, mas afirmada no anseio de liberdade, de justiça, de luta dos oprimidos pela recuperação de sua humanidade roubada. Para Freire, a pedagogia do oprimido é aquela que tem que ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou povos na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto de reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e se refará. Em A Educação como Prática da Liberdade, Paulo Freire propõe a superação da educação como mera transmissão de conhecimento, em que um portador de conhecimentos transmite para outro, destituído destes, seus conhecimentos. Para Freire, ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Freire ressalta que somos seres inconclusos e, conscientes dessa inconclusão, estamos em permanente movimento por ser mais. Destaca a dialogicidade como essência da educação como prática da liberdade.
Para Freire, não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação. E ressalta: não há palavra verdadeira que não seja praxis. Daí dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo. Ao analisar a concepção ingênua ou astuta de analfabetismo, Paulo Freire afirma: a concepção, na melhor das hipóteses, ingênua do analfabetismo o encara ora como erva daninha, daí a expressão erradicação do analfabetismo, ora como uma enfermidade que passa de um a outro quase por contágio, ora como uma chaga deprimente a ser curada e cujos índices dizem mal dos níveis de civilização de certas sociedades. Do ponto de vista teórico-metodológico, Paulo Freire destaca a importância de partirmos sempre dos saberes dos educandos produzidos na vida e no trabalho. Implica o reconhecimento de que os sujeitos da educação de jovens e adultos não são destituídos de saberes porque possuem trajetórias pouco ou nenhuma de escolarização. Para o autor, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Sendo assim, linguagem e realidade se relacionam dinamicamente. Ressalta ainda que, do ponto de vista crítico, é tão impossível negar a natureza política do processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato político. Ou seja, é impossível uma educação neutra que se diga a serviço da humanidade, dos seres humanos em geral. Ao considerar que todo ato educativo é um ato político e que nenhuma prática educativa é neutra, antecipa o que os estudos sobre letramento no final do século XX irão afirmar, que a alfabetização não é um bem em si mesmo e que existem modelos distintos de alfabetização. Chegamos ao final de mais uma aula e desejamos a todas e todos um excelente trabalho na realização da atividade relativa a essa etapa, que é o autoestudo sobre os princípios da pedagogia freiriana. Até a próxima aula!